Querido irmão, graça e paz, seja bem-vindo a esse canal. O audiobook de hoje é Bênção ou Maldição? A escolha é sua, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser edificadas. E vamos à leitura. Capítulo 10. Furto, perjúrio, roubar a Deus. Os últimos 3 profetas do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, abordam várias áreas nas quais Israel experimentou o resultado da maldição de Deus. É como se esses profetas tivessem sido incumbidos de resumir a história dos israelitas desde o tempo em que ficaram debaixo da lei de Moisés e de os confrontar com as razões pelas quais maldições específicas da lei tinham vindo sobre eles. Em Zacarias 5:4, o profeta descreve a visão que teve da maldição de Deus a descer sobre as casas do seu povo. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. Então disse-me ele: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque daqui, conforme a maldição, será desarraigado todo o que furtar, assim como daqui será desarraigado, conforme a maldição, todo o que jurar falsamente. Mandá-la-ei, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. A maldição que Zacarias descreve entra na casa de todos que cometeram 2 pecados específicos: furtar e jurar falsamente. O termo atual para o último pecado é perjúrio. Tendo entrado a maldição, permanece até ter sido destruído toda a casa, madeiras, pedra e tudo o resto. Esta é uma imagem clara do modo como uma maldição opera, se a tivermos deixado entrar nas nossas vidas. Não nos cabe a nós limitar as áreas que serão afetadas por ela, a menos que nos arrependamos e busquemos a misericórdia de Deus. Ela acabará por destruir toda a casa. A preponderância desses 2 pecados, de furto e perjúrio, na nossa cultura contemporânea, pode ser medida por simples estatísticas. Hoje em dia, o furto está tão disseminado nos Estados Unidos que praticamente 10% do preço dos bens expostos nas lojas de venda a retalho serve para cobrir os custos do seguro contra furto. Eis uma das causas da inflação que não é muito falada. Por outro lado, o perjúrio defrauda os serviços financeiros dos Estados Unidos em bilhões de dólares por ano, devido a declarações de impostos desonestas. Provavelmente, se houvesse total honestidade nesta área, o déficit do orçamento seria coberto na sua totalidade. De acordo com a visão de Zacarias, a maldição que provém desses 2 pecados, de furto e perjúrio, não afeta apenas o indivíduo, mas também toda a sua casa. Em hebraico bíblico, a palavra casa aplica-se não apenas a uma estrutura física, mas também às pessoas que vivem dentro dela, isto é, uma família. Estes 2 pecados e a maldição que deles advém têm contribuído muito mais do que possa à primeira vista parecer para a dissolução da vida familiar, e que é uma característica única dos tempos atuais. Em última análise, o efeito desses 2 pecados será semelhante ao do rolo que Zacarias observou na sua visão, a erosão de nações inteiras e mesmo de uma civilização inteira. Antes de Zacarias, Ageu havia proporcionado uma imagem igualmente clara da influência maligna que estava a afetar as vidas do seu povo. Acaso é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto
esta casa fica desolada? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para o meter no saco furado. A maldição que Ageu descreve pode ser resumida numa palavra: insuficiência. Aparentemente, os israelitas tinham tudo o que era necessário para satisfazer as suas principais necessidades materiais. No entanto, por alguma razão que eles não conseguiam compreender, havia sempre uma carência. Deus teve de lhes enviar um profeta para lhes mostrar que a força invisível que estava a corroer as suas provisões era uma maldição que eles tinham trazido sobre si mesmos, ao colocarem as suas preocupações egoístas à frente das necessidades da casa do Senhor. Muitas das nações ricas do mundo de hoje enfrentam uma situação semelhante. A maior parte das pessoas ganha muito mais do que os seus pais ou avós alguma vez ganharam. Contudo, enquanto que as gerações anteriores gozaram de um sentimento de contentamento e segurança, a geração atual vive atormentada por uma ânsia inquietante que nunca é satisfeita. Em algumas dessas nações, o nível de dívida pessoal é mais alto do que nunca. Malaquias, o último dos 3 profetas, combina as acusações anteriormente feitas contra Israel pelos seus 2 antecessores. Ele acusa o seu povo não apenas de ter uma atitude errada em relação a Deus, mas também de furto na sua forma mais séria, roubando não apenas os homens, mas também o próprio Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim vós, esta nação toda. Malaquias 3, 8, 9. Esta passagem revela um princípio que regula a ação de Deus em todas as eras e sistemas religiosos. Ele mantém um registro daquilo que o seu povo lhe oferece. Mais de 100.000 anos antes, Deus havia ordenado que Israel deveria separar para ele a 1/10 parte do total do seu salário, em dinheiro ou em bens. Esta era uma marca importante do seu relacionamento de aliança com Deus. A desobediência nessa área significou uma violação da sua aliança. Agora, através de Malaquias, Deus apresenta os seus cálculos em relação a tudo que seu povo tinha retido ilicitamente. Ele acusa-os de roubo. Deus refere que isso trouxe uma maldição enorme sobre toda a nação e sobre todas as áreas das suas vidas. Mas Deus não termina com esse apontamento negativo. No versículo seguinte, ele instrui o seu povo sobre como sair de debaixo da maldição e entrar na sua bênção. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3:10. Para passar da maldição à bênção, Deus requer 2 coisas do seu povo: arrependimento e restituição. Em todos os casos de roubo, estes requisitos nunca variam, quer seja Deus ou o homem que foram roubados. No Novo Testamento, Deus nunca estabelece uma lei específica, como no Antigo Testamento, que requeira que os cristãos separem para ele 1/10 parte do seu salário total. A Aliança da Graça não opera através de leis impostas do exterior, mas através de leis escritas pelo Espírito Santo nos corações dos crentes. A Aliança da Graça não opera através de leis impostas do exterior, mas através de leis escritas pelo Espírito Santo nos corações dos crentes.
Em 2 Coríntios 9:7, Paulo instrui os cristãos, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento. No entanto, uma coisa é certa: o Espírito Santo nunca fará com que um crente seja avarento. No Salmo 51:12, Davi ora ao Senhor: sustém-me com o espírito voluntário. Uma das características distintivas do Espírito Santo é a generosidade. O próprio Deus é o maior de todos os que ofertam. Quando seu Espírito se move nos corações do seu povo, ele torna-os como ele é, dadores generosos. Quando seu Espírito se move nos corações do seu povo, ele torna-os como ele é, dadores generosos. Em Hebreus 8:6, o escritor contrasta a antiga e a nova aliança e relembra os cristãos de que entraram numa superior aliança, que está firmada em melhores promessas. É inconcebível que as pessoas que usufruem desta superior aliança sejam menos generosas a dar a Deus do que as que estavam debaixo de uma inferior aliança. Se o povo de Deus, que andava debaixo da lei, lhe dava os seus dízimos e muito mais, como é que os cristãos que andam debaixo da graça poderiam justificar fazer menos? Os padrões da graça são mais altos, não inferiores aos da lei. Ao longo das várias épocas, há um princípio que continua inalterável. A avareza para com Deus provoca a sua maldição, mas a liberalidade liberta a sua bênção. Questionário 1. Os 3 últimos profetas do Antigo Testamento todos abordam várias áreas nas quais Israel experimentou a consequência da maldição de Deus. Quem são estes profetas? 2. Em Zacarias 5:4, que 2 pecados específicos causaram a entrada da maldição em todas as casas de quem os cometeu. 3. Malaquias 3:8-9 descreve qual o pecado que trouxe a maldição. 4. Em Ageu 1:4-6, qual é a palavra que descreve esta maldição? 5. Para passar da maldição para a bênção, Deus requer 2 coisas do seu povo: tracinho, tracinho e tracinho, tracinho. 6. A avareza para com Deus provoca a sua maldição, enquanto tracinho, tracinho libera a sua bênção. Aplicação na vida. 1. Já cometeu algum desses 3 pecados falados neste capítulo? 2. Já viu alguma evidência da maldição na sua vida? 3. Para passar da maldição para a bênção, é necessário arrependimento e restituição. Coloque-se diante do Senhor e arrependa-se da sua participação nestes pecados. E então pergunte a Deus o que Ele quer que faça pela restituição. Versículo para memorizar. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Proclamação de fé. Senhor, tudo o que eu tenho é vosso. Comprometo-me a andar pelo caminho dos bons e guardar as veredas dos justos. Provérbios 2:20. Respostas. 1. Ageu, Zacarias, Malaquias. 2. Roubo e perjúrio. 3. Roubar a Deus. 4. Insuficiência. 5. Arrependimento, restituição. 6. Liberalidade. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.
Capítulo 10. Furto, perjúrio, roubar a Deus. Os últimos 3 profetas do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, abordam várias áreas nas quais Israel experimentou o resultado da maldição de Deus. É como se esses profetas tivessem sido incumbidos de resumir a história dos israelitas desde o tempo em que ficaram debaixo da lei de Moisés e de os confrontar com as razões pelas quais maldições específicas da lei tinham vindo sobre eles. Em Zacarias 5:4, o profeta descreve a visão que teve da maldição de Deus a descer sobre as casas do seu povo. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. Então disse-me ele: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque daqui, conforme a maldição, será desarraigado todo o que furtar, assim como daqui será desarraigado, conforme a maldição, todo o que jurar falsamente. Mandá-la-ei, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. A maldição que Zacarias descreve entra na casa de todos que cometeram 2 pecados específicos: furtar e jurar falsamente. O termo atual para o último pecado é perjúrio. Tendo entrado a maldição, permanece até ter sido destruído toda a casa, madeiras, pedra e tudo o resto. Esta é uma imagem clara do modo como uma maldição opera, se a tivermos deixado entrar nas nossas vidas. Não nos cabe a nós limitar as áreas que serão afetadas por ela, a menos que nos arrependamos e busquemos a misericórdia de Deus. Ela acabará por destruir toda a casa. A preponderância desses 2 pecados, de furto e perjúrio, na nossa cultura contemporânea, pode ser medida por simples estatísticas. Hoje em dia, o furto está tão disseminado nos Estados Unidos que praticamente 10% do preço dos bens expostos nas lojas de venda a retalho serve para cobrir os custos do seguro contra furto. Eis uma das causas da inflação que não é muito falada. Por outro lado, o perjúrio defrauda os serviços financeiros dos Estados Unidos em bilhões de dólares por ano, devido a declarações de impostos desonestas. Provavelmente, se houvesse total honestidade nesta área, o déficit do orçamento seria coberto na sua totalidade. De acordo com a visão de Zacarias, a maldição que provém desses 2 pecados, de furto e perjúrio, não afeta apenas o indivíduo, mas também toda a sua casa. Em hebraico bíblico, a palavra casa aplica-se não apenas a uma estrutura física, mas também às pessoas que vivem dentro dela, isto é, uma família. Estes 2 pecados e a maldição que deles advém têm contribuído muito mais do que possa à primeira vista parecer para a dissolução da vida familiar, e que é uma característica única dos tempos atuais. Em última análise, o efeito desses 2 pecados será semelhante ao do rolo que Zacarias observou na sua visão, a erosão de nações inteiras e mesmo de uma civilização inteira. Antes de Zacarias, Ageu havia proporcionado uma imagem igualmente clara da influência maligna que estava a afetar as vidas do seu povo. Acaso é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos,
mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para o meter no saco furado. A maldição que Ageu descreve pode ser resumida numa palavra: insuficiência. Aparentemente, os israelitas tinham tudo o que era necessário para satisfazer as suas principais necessidades materiais. No entanto, por alguma razão que eles não conseguiam compreender, havia sempre uma carência. Deus teve de lhes enviar um profeta para lhes mostrar que a força invisível que estava a corroer as suas provisões era uma maldição que eles tinham trazido sobre si mesmos, ao colocarem as suas preocupações egoístas à frente das necessidades da casa do Senhor. Muitas das nações ricas do mundo de hoje enfrentam uma situação semelhante. A maior parte das pessoas ganha muito mais do que os seus pais ou avós alguma vez ganharam. Contudo, enquanto que as gerações anteriores gozaram de um sentimento de contentamento e segurança, a geração atual vive atormentada por uma ânsia inquietante que nunca é satisfeita. Em algumas dessas nações, o nível de dívida pessoal é mais alto do que nunca. Malaquias, o último dos 3 profetas, combina as acusações anteriormente feitas contra Israel pelos seus 2 antecessores. Ele acusa o seu povo não apenas de ter uma atitude errada em relação a Deus, mas também de furto na sua forma mais séria, roubando não apenas os homens, mas também o próprio Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim vós, esta nação toda. Malaquias 3, 8, 9. Esta passagem revela um princípio que regula a ação de Deus em todas as eras e sistemas religiosos. Ele mantém um registro daquilo que o seu povo lhe oferece. Mais de 100.000 anos antes, Deus havia ordenado que Israel deveria separar para ele a primeira 10ª parte do total do seu salário, em dinheiro ou em bens. Esta era uma marca importante do seu relacionamento de aliança com Deus. A desobediência nessa área significou uma violação da sua aliança. Agora, através de Malaquias, Deus apresenta os seus cálculos em relação a tudo que seu povo tinha retido ilicitamente. Ele acusa-os de roubo. Deus refere que isso trouxe uma maldição enorme sobre toda a nação e sobre todas as áreas das suas vidas. Mas Deus não termina com esse apontamento negativo. No versículo seguinte, ele instrui o seu povo sobre como sair de debaixo da maldição e entrar na sua bênção. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3:10. Para passar da maldição à bênção, Deus requer 2 coisas do seu povo: arrependimento e restituição. Em todos os casos de roubo, estes requisitos nunca variam, quer seja Deus ou o homem que foram roubados. No Novo Testamento, Deus nunca estabelece uma lei específica, como no Antigo Testamento, que requeira que os cristãos separem para ele uma 10ª parte do seu salário total. A Aliança da Graça não opera através de leis impostas do exterior, mas através de leis escritas pelo Espírito Santo nos corações dos crentes. A Aliança da Graça não opera através de leis impostas do exterior, mas através de leis escritas pelo Espírito Santo nos corações dos crentes. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo instrui os cristãos: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento. No entanto, uma coisa é certa: o Espírito Santo
nunca fará com que um crente seja avarento. No Salmo 51:12, Davi ora ao Senhor: sustém-me com o espírito voluntário. Uma das características distintivas do Espírito Santo é a generosidade. O próprio Deus é o maior de todos os que ofertam. Quando seu Espírito se move nos corações do seu povo, ele torna-os como ele é, dadores generosos. Quando seu Espírito se move nos corações do seu povo, ele torna-os como ele é, dadores generosos. Em Hebreus 8:6, o escritor contrasta a antiga e a nova aliança e relembra os cristãos de que entraram numa superior aliança, que está firmada em melhores promessas. É inconcebível que as pessoas que usufruem desta superior aliança sejam menos generosas a dar a Deus do que as que estavam debaixo de uma inferior aliança. Se o povo de Deus, que andava debaixo da lei, lhe dava os seus dízimos e muito mais, como é que os cristãos que andam debaixo da graça poderiam justificar fazer menos? Os padrões da graça são mais altos, não inferiores aos da lei. Ao longo das várias épocas, há um princípio que continua inalterável. A avareza para com Deus provoca a sua maldição, mas a liberalidade liberta a sua bênção. Questionário 1. Os 3 últimos profetas do Antigo Testamento todos abordam várias áreas nas quais Israel experimentou a consequência da maldição de Deus. Quem são estes profetas? 2. Em Zacarias 5:4, que 2 pecados específicos causaram a entrada da maldição em todas as casas de quem os cometeu. 3. Malaquias 3:8-9 descreve qual o pecado que trouxe a maldição. 4. Em Ageu 1:4-6, qual é a palavra que descreve esta maldição? 5. Para passar da maldição para a bênção, Deus requer 2 coisas do seu povo: tracinho, tracinho e tracinho, tracinho. 6. A avareza para com Deus provoca a sua maldição, enquanto tracinho, tracinho libera a sua bênção. Aplicação na vida. 1. Já cometeu algum desses 3 pecados falados neste capítulo? 2. Já viu alguma evidência da maldição na sua vida? 3. Para passar da maldição para a bênção, é necessário arrependimento e restituição. Coloque-se diante do Senhor e arrependa-se da sua participação nestes pecados. E então pergunte a Deus o que Ele quer que faça pela restituição. Versículo para memorizar. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Proclamação de fé. Senhor, tudo o que eu tenho é vosso. Comprometo-me a andar pelo caminho dos bons e guardar as veredas dos justos. Provérbios 2:20. Respostas. 1. Ageu, Zacarias, Malaquias. 2. Roubo e perjúrio. 3. Roubar a Deus. 4. Insuficiência. 5. Arrependimento, restituição. 6. Liberalidade.